O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo, Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Senhor, eu te peço, derrama sobre nós nessa tarde a tua graça, o teu Espírito Santo, Jesus, fazendo com que nós mergulhemos nessa palavra, fazendo com que nós compreendamos com profundidade a palavra aqui proclamada, a homilia, e que essa liturgia, essas leituras, produzam frutos de conversão, de vida nova, dentro de todos e cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido filho, querida filha, você aqui, presente no Santuário do Pai das Misericórdias, você também nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV Canção Nova, você nos visitando, você que parou esse momentinho também através da internet, da televisão, para ouvir a liturgia de hoje. Interessante que nós estamos no ano B, e no ano B a liturgia nos apresenta o Evangelho de Marcos. E você pode perceber, ouvindo essa narrativa aqui do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que o evangelista Marcos apresenta um Jesus em constante estado de urgência. Parece que no Evangelho de Marcos, Jesus está sempre correndo para realizar a sua missão, sempre correndo para eleger, escolher, confirmar os seus apóstolos, sempre correndo para realizar a salvação do gênero humano através da sua crucifixão, da sua morte, da sua ressurreição. E interessante que Jesus no versículo 15 já começa: o tempo completou-se, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus era o próprio Cristo ali, né, encarnado em Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Guarde bem essa palavra, convertei-vos e crede no Evangelho, que o Padre vai voltar a ela daqui a poucos minutos. Mas antes até de falar sobre ela, de explicar melhor esse mandato, essa ordem de Jesus aqui, para todos e cada um de nós, filho, filha, o bonito é que esse Jesus correndo em estado de urgência, que o evangelista Marcos apresenta, hoje estava correndo para chamar os seus discípulos. E a gente corre o risco de ver, de compreender a história da salvação, da Bíblia, como algo muito pronto, muito definido, muito normal. Mas se você for analisar, imagina, Pedro e André em especial, eram homens casados. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles trabalhavam com os pais. Desde criança, eles trabalhavam naquilo, eles eram eficientes naquilo que eles faziam.
Eles moravam às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum, uma região muito boa, muito propícia para a pesca. Eles tinham um negócio estabelecido. Parece até arrogância da parte de Jesus. Jesus passa, do nada diz para um homem casado, que é um empresário, que tem um trabalho, né? Larga tudo e vem me seguir. Parece até arrogância da parte de Jesus, né? Mas isso tudo mostra, filho, filha, a urgência do reino de Deus. A urgência. E esse evangelho por 2 vezes apresenta o verbo deixar. Jesus apareceu ali a Pedro e a André, que estavam pescando, os chamou, disse: olha, eu vou fazer de você pescadores de homens. E eles deixaram. Depois, mais adiante, diz o evangelho no versículo 19, que Jesus encontrou na mesma margem ali em Cafarnaum os dois filhos de Zebedeu, que também tinham a sua profissão estabelecida. Os chamou, Tiago e João, e eles deixaram para seguir Jesus. Deixaram tudo. Então o que Marcos está nos dizendo? Em primeiro lugar, por que Jesus soou tão arrogante e fez esse convite tão enérgico, tão contundente? Porque o reino de Deus é uma urgência. A conversão é uma urgência. A entrega para Deus, a Deus, é uma urgência. E Deus espera de nós prontidão. O chamado de Deus é um chamado urgente. Deus está nos chamando hoje. Filho amado, filha querida, você aqui, você em casa. Jesus está chamando você, como chamou Tiago, João, André, Pedro. E Ele espera de nós prontidão. Ele espera de nós presteza. Você já percebeu que quem quer dar um jeito e quem não quer arranja uma desculpa? É sempre assim. Tem aquele ditado que diz assim: quando você quer que alguém faça uma coisa, peça para a pessoa mais ocupada que você encontrar, porque o ocupado vai dar um jeito de fazer. Agora o preguiçoso vai falar: não consigo. Sempre arranjando uma desculpa, né? Só que o reino de Deus, o chamado de Deus urge. Ele conta, Ele quer, Ele exige a nossa prontidão. Eu preciso estar pronto para responder ao chamado de Jesus na minha condição, como padre, como jovem, como leigo, como casado, casada, servindo a Deus. Servir a Deus é um imperativo. E como eu disse, a importância desse verbo conjugado 2 vezes no Evangelho, o verbo deixar. Gente, não existe verdadeiro seguimento de Jesus Cristo, não existe verdadeira conversão, se nós não aprendermos a conjugar na nossa vida, com as nossas obras, muitas vezes o verbo deixar. Deixar. Ninguém segue a Cristo sem deixar. E o chamado de Jesus, ele não alivia não, ele é exigente. Esses homens tiveram que deixar suas vidas, tiveram que deixar os seus trabalhos, tiveram que deixar aquilo que lhes dava segurança psicológica, emocional, e se lançaram no desconhecido. O que eu e você hoje, filho amado, filha querida, precisamos deixar para seguir Jesus de verdade? O que eu e você hoje precisamos deixar? Porque Deus está pedindo para mim e para você que nós atendamos o chamado dele com prontidão e que, tendo em vista o reino dos céus, deixemos tudo o que é contrário ao reino de Deus, deixemos tudo que se sobrepõe, melhor dizendo, ao reino de Deus. Talvez você hoje, eu, cada um de nós, precisamos deixar a mágoa, aquela mágoa do passado na qual eu e você estamos presos já há tanto tempo. Ai, padre, que ele me magoou. Ou você deixa, ou não tem salvação, ou não tem seguimento de Jesus. Talvez eu e você precisamos deixar nossos apegos a pessoas, a coisas, a dinheiro, apego à mágoa, à revolta, apego a uma revolta contra Deus porque você perdeu o seu pai, a sua mãe, o seu filho e não entende. Apego a uma coisa que já passou, mas que ainda está se interpondo entre você e o chamado de Jesus, se interpondo entre você e a realização do reino de Deus na tua vida. O que você e eu, filho, filha, precisamos deixar hoje? Talvez deixar um vício, talvez deixar uma postura errada, deixar um adultério que você está vivendo, deixar relacionamentos, amizades que te afastam de Deus, deixar uma vaidade, um orgulho que está te corrompendo, deixar um jeito de pensar, um jeito de vestir, um jeito de falar, deixar de assistir certas coisas na internet e na televisão que você sabe que estão fazendo mal para você, que estão destruindo os valores do reino dentro de você. Gente, é preciso deixar. E esse chamado aparentemente arrogante de Jesus é um chamado urgente. Por quê?
porque Ele sabe que pouco tempo nos resta. Ai, padre, vai acabar o mundo, padre? Não sei, talvez não acabe o mundo, né? A geração de Paulo ali, depois de Jesus, achava que o mundo ia acabar ali, né? E nós já estamos com 2000 e tantos anos. É claro que Jesus um dia vai voltar, nós cremos, a escatologia cristã nos revela isso, o catecismo, mas a gente não tem que ficar preocupado exageradamente com isso, né? Tem gente perdendo a paz, com medo. Calma. Se Jesus não voltar, você e eu vamos a Ele, tenha certeza. Como diz o próprio Salmo, né? Hoje, claro, você sabia que a nossa geração vive em média 35 anos a mais do que a geração dos nossos bisavós. A longevidade é um fenômeno estabelecido na modernidade, na pós-modernidade, no nosso tempo, claro, somos mais longevos, mas nós não vamos viver para sempre. Se Jesus não voltar, nós vamos a Ele na hora que Ele nos chamar. Então a conversão é uma urgência, é preciso deixar. Porque tem gente que fala assim, ai padre, eu não quero me converter agora, eu não quero parar de deixar nas minhas baladas. Tem gente que só vive buscando prazeres momentâneos, que tem alegria somente no pecado, nas coisas erradas, naquilo que é contrário à vontade de Deus, nas depravações da vida. E tem gente que diz, ai padre, eu quero curtir ao máximo, aí quando eu estiver bem velhinho eu vou para a igreja. Quem disse que você vai chegar lá? Me perdoe a sinceridade, não quero deixar ninguém preocupado, mas gente, para morrer só basta estar vivo. Nós podemos sair desse santuário, tomara que não aconteça, estou dando até a bênção, mas atravessar a rua, passar mal, ser atropelado, bater o carro, pode acontecer. Por isso que Jesus disse, nós precisamos estar preparados. A conversão é uma urgência. A metanoia, Jesus no grego original no qual foi escrito, o termo usado era metanoia, quer dizer mudança de mentalidade. A gente precisa deixar o molde do mundo, a forma do mundo e começar a pensar como Jesus, começar a pensar a partir do reino de Deus, do Evangelho. Talvez eu e você precisemos deixar o mundanismo que entrou na nossa cabeça, porque tem muita gente nesse nosso tempo. Parece que o nosso mundo é louco, nós estamos dizendo que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Nós estamos dizendo nesse tempo, a nossa sociedade, que o errado é certo e que o certo é errado. Eu digo para você, por mais que tenha muita gente fazendo o que é errado, o errado continua errado. Por mais que tenha pouca gente fazendo o que é certo, o certo continua certo. Sabe? E a conversão é uma urgência, porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos de vida. Só que no nosso tempo, uma das grandes marcas do nosso tempo, dizia o Papa Francisco numa das suas homilias esses dias, é a falta do temor de Deus. As pessoas perderam o temor de Deus. Elas vivem como se não fossem morrer. Elas vivem como se não tivesse céu, inferno, purgatório. Mas não é porque você deixou de pensar no céu, no inferno e no purgatório que eles não existem, não. Eles existem sim. E quando nós morrermos, aliás, nós iremos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, a partir de como nós estamos vivendo hoje. Nós começamos agora, a partir das nossas escolhas, a construir o nosso destino eterno. Precisamos retomar o temor de Deus. Tem muita gente que pensa assim, ai padre, Deus é bom, né? Tudo vai acabar em pizza. Não vai acabar em pizza não. Quando eu e você passarmos desse mundo, diante de Deus estaremos nós e a nossa verdade. Não vai acabar em pizza. Ninguém vai dar jeitinho no dia do juízo final. Do juízo particular, depois da morte, não. Por isso que a conversão é uma urgência. Só que nós estamos, filho, filha, numa sociedade que perdeu o temor de Deus, que perdeu o respeito. Temor não é medo, não, tá? Não é desespero diante de Deus, não. Mas é essa reverência da alma, essa piedade interior, esse respeito que me faz entender que Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça. E que eu preciso obedecê-lo, que eu preciso sair da forma do mundo, deixar a mundanidade, o pensamento da busca só de prazer, o pensamento materialista, o pensamento utilitarista, no qual eu uso as pessoas e amo as coisas, ao invés de amar as pessoas e usar as coisas. O pensamento da idolatria do corpo, da idolatria da beleza, da idolatria do poder, do dinheiro, do prazer, da imagem. Eu preciso sair dessa lógica, e eu preciso começar a pensar como Deus, porque senão não tem salvação. Jesus está dizendo para mim e para você, filho amado, filha querida, o que Ele disse para aqueles discípulos: vem e segue-me, deixa um jeito mundano de pensar. Tem um filósofo alemão, pai da fenomenologia, que quando ele explicava sobre o processo da aprendizagem, ele falava uma coisa muito interessante, que você só entende o livro que você tem aqui diante de você, quando você tira o livro que você tem aqui na cabeça, ou seja, os preconceitos, as mentalidades anteriores. Você tem que suspender os juízos, dizia Edmund Husserl,
esse filósofo, suspender, tirar o que você já tem para você aprender o novo. Muitos de nós precisamos dessa suspensão do juízo, ou seja, a mentalidade do mundo, mundana, utilitarista, do prazer, da depravação, do levar vantagem, está tão enraizada na nossa mente, que a gente precisa tirar, suspender, para a gente conseguir entender o livro do Evangelho, da verdade de Deus que está na nossa frente. É a verdade de Deus que vai nos salvar, mas é preciso romper com as mentiras, é preciso romper com as ilusões, para assumir a verdade integral do Evangelho. O que eu e você, filho e filha, precisamos deixar hoje, para deixar Jesus ser Jesus, para assumir a mentalidade do reino. E deixe sem medo, às vezes dói, mas não existe cristianismo sem renúncias. Você vê que na primeira leitura, a destruição de Nínive tinha sido determinada, decretada, mas eles fizeram, disse a primeira leitura, obras de conversão. Eles jejuaram, e as obras de conversão mostraram para Deus que eles tinham mudado. Eu e você precisamos fazer obras de conversão, começar a jejuar, começar a mudar as companhias, às vezes para agradar mais a Deus, começar a romper com certos comportamentos errados, começar a jejuar, por que não? Se abster de alguma coisa. A renúncia é essencial para que nós cresçamos no seguimento de Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu te peço, Jesus, derrama sobre nós agora a eficácia, o poder, a unção do Teu Espírito. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Senhor Jesus, eu te peço, derrama sobre nós agora o Teu Espírito, nos batiza agora, Jesus, no Teu Espírito. Levanta os teus braços, filho, filha, faça a sua oração agora, peça que o Senhor derrame sobre você a graça dEle, o Espírito Santo agora. Jesus, eu te peço, derrama sobre mim, sobre cada filho e filha que aqui está, sobre quem nos acompanha, derrama sobre nós agora, Senhor, o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, nos batizando agora, muda a nossa mentalidade, Espírito Santo. Muda os nossos valores, conceitos, liberta-nos dos apegos, Espírito Santo. Revela-nos concretamente o que nós precisamos deixar para seguir Jesus, para viver o Evangelho. Revela-nos, Espírito Santo, o que nós precisamos romper, quais renúncias nós precisamos fazer. Sim, Senhor, eu sei que a palavra renúncia não faz muito sucesso hoje em dia, mas nós queremos te seguir de verdade, nós queremos te obedecer, Senhor. Lava-nos, Jesus, com teu sangue, a nós e os nossos. Liberta-nos do mal, liberta-nos, Senhor, das contaminações, do mundanismo, dos apegos à maneira mentirosa, mundana de pensar. Nós não queremos assumir a forma do mundo, nós não queremos nos conformar com esse mundo, Senhor. Nós queremos mudar a nossa mentalidade, nós queremos pensar a partir do Senhor, do Teu Evangelho. Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós agora e nos faz compreender em profundidade tudo que ouvimos aqui. Obrigado porque hoje o Senhor está nos chamando a Te seguir com integridade, com prontidão, com exatidão. Sim, Senhor, liberta-nos daquilo que nos prende no pecado, no passado, no mal. Levanta-nos, Senhor, dá-nos a graça de Te seguir com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Encha-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, agora, Jesus, no Teu Espírito, com o Teu Espírito, e encha-nos de esperança, de alegria, de fé, Senhor. Cura os nossos corações feridos, cura os nossos corpos, as nossas almas. Liberta-nos de todo o mal, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.